Boa noite, gente amiga. Eu estou com dois grandes amigos do coração aqui no canal Mente e Consciência, Projeto CT Espírita, Caminho da Verdade, que faz parte de uma playlist que nós vamos montar do Livro dos Médiuns. Nós já temos a segunda parte, agora nós vamos ter a primeira parte para integrar com a segunda, para ajudar os amigos a estudarem de forma eficiente. Então, eu vou sair e vou deixar o nosso querido Paulo Neto, que já é meu irmão do coração, Arthur também, para que eles possam discutir, trazer reflexões, porque se você não entender a parte introdutória, vai ser muito desafiador estudar o livro dos médios, não é verdade? Então eu vou deixar com vocês a fala e vou sair. Isso aí. Vamos lá, Arthur. Bem, inicialmente dando aí uma boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal do Samuel, né? Que realmente nos fez esse convite, o Mente e Consciência. Também agradecendo aqui ao Paulo, né? Que juntamente conosco foi convidado para que nós, em conjunto, possamos analisar isso que nós já estamos mostrando aí para vocês. Ó, deixa eu até levantar um pouquinho aqui. Que faz parte, né, do Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, de Allan Kardec, que é justamente essa primeira parte das noções preliminares, capítulo 3, do método, onde Kardec, então, faz uma série de considerações importantes que nós aqui, né, Paulo, humildemente vamos procurar comentar e desenvolver. Exato. Bem, então vamos lá. E aí vamos aos poucos comentando. Então ele começa da seguinte maneira, dizendo: para no ensino do espiritismo, proceder-se como se procederia com relação ao das ciências ordinárias, preciso fora passar revista a toda a série dos fenômenos que possam produzir-se, começando pelos mais simples para chegar sucessivamente aos mais complexos. Então aqui, né, Paulo, já temos um conceito bastante interessante em relação ao aprendizado, que é sempre partir do mais simples para o mais complexo, porque senão a gente meio que se perde, né, Paulo? Sim, e outra coisa, você vai estar mexendo com a doutrina espírita, nós estamos falando do Guia dos Médiuns, teoricamente vai evocar a média. Se você não conhece os espíritos, não tem noção, não tem uma informação de lá, não vai dar certo, não vai dar mesmo. Então precisa de conhecer primeiro. Então sempre procurar inicialmente os conhecimentos elementares, básicos, né? Procurar se ambientar dentro da terminologia. O espiritismo, como qualquer outra ciência, tem uma terminologia que lhe é peculiar, a qual ela se utiliza, né, para descrever essa fenomenologia. Então é todo o estudo, né, a se fazer assim como se faz nas ciências ordinárias. E é aí que realmente se faz possível uma comparação. Só que aí Kardec né, Paulo, nos faz uma consideração ali logo depois, ó. Ora, isso não é... Só um pouquinho. Sim, pode falar. Só aproveitando. A coisa vai ficar mais clara, gente, lá no final, porque lá no final Kardec vai, inclusive, passar a ordem dos livros que devem ser lidos para você entender de doutrina. Então, aqui está só começando. Lá no final, ele vai passar quais as obras primeiro, e vocês vão ver que surpresa, pelo menos para mim foi. A primeira obra que ele recomenda a estudar, eu achei fantástico. Realmente. Mas aí ele faz uma consideração ali, que essa semelhança, ela não é total em relação às ciências ordinárias. Quando ele diz, ora, isso não é possível, porque possível não é fazer-se um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou de química. Então, aí ele explica o porquê que não dá para a gente fazer esse mesmo trajeto como nós faríamos com as ciências naturais. Quando diz, nas ciências naturais opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, tendo-se quase sempre a certeza de poderem regular-se os efeitos. Então, Paulo, dá para a gente dispor dos espíritos da mesma maneira que dá para dispor das substâncias químicas ou com as leis da física?
Não tem jeito, até mesmo porque eles têm vontade própria, né? Então, por exemplo, se você invocar os espíritos, quem garante que ele vai vir? Ninguém garante. E não é só ele vai vir, não. Quem garante que ele pode vir também, né? Porque ainda tem esse detalhe, né? Então, como a coisa mais, depende do lado de lá do que do lado de cá, então nós não podemos trabalhar igual a ciência, que nós pegamos a matéria, pesamos, medimos, decompomos nos elementos químicos, agora com o espírito não tem como você fazer isso. Então não tem jeito. A forma de a gente trabalhar tem que ser diferente. Exatamente. E Paulo, o que você acha daqueles que dizem, por exemplo, e antecipam que o espírito X ou Y vai se comunicar em determinado dia, durante a palestra, meses ali adiante? Ele tem realmente como garantir que durante um congresso, por exemplo, que a gente anda vendo por aí alguns casos, aquele espírito comunicante vai se apresentar? De jeito nenhum, cara, de jeito nenhum. Isso é como se diz, né? O próprio Kardec fala, é imprevisível, porque depende deles. Gente, nossa primeira coisa, Arthur, os espíritos não ficam à nossa disposição 24 horas por dia, ponto. Eles têm atividade do lado de lá, e muito mais do que a gente imagina. Porque uma coisa, né? Até depois eu fiz um artigo sobre isso, eles não vão ficar do lado de lá, Arthur, ouvindo anjos tocando harpa, esperando a gente chamar eles para vir baixar aqui na terra e falar assim, o que você está querendo saber? Não é assim. Né? E mais ainda, tem outra possibilidade ainda que pode dificultar essa relação. E se o espírito que está de Balcã estiver encarnado? Porque o período de encarnação ninguém sabe, porque não é fixo. O espírito morreu hoje, amanhã pode estar encarnado. Em termos de hipótese, sim. Não ocorre tão, né? Assim, mas em termos de hipótese, sim. Então, como é que você garante que o que você está evocando que já não está encarnado ou não para poder responder? Porque uma vez na carne, a manifestação, óbvio que pode ocorrer em relação ao espírito de pessoa viva, mas não é assim tão fácil igual se pensa, não, porque existem condições. E, inclusive, os espíritos até falam que não é conveniente evocar o espírito de crianças. Não sei se você lembra disso. Eles falam isso também. Então, você tem lá, você tem um período de gestação, você tem um período que é criança. Então, quer dizer, vamos pôr aí, mínimo 10 anos, você começar a evocar o espírito, né? Então, Exatamente. E aí, justamente é isso que o Kardec vai nos dizer ali, ó. No Espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade e que a cada instante nos provam não estar submetidas aos nossos caprichos. Isso que o Paulo bem aí comentou. Então, realmente, a gente não pode dispor desses espíritos como nós dispomos aí da matéria bruta. Cumpre, pois, observar, diz Kardec, aguardar os resultados e colhê-los à passagem. Daí o declararmos abertamente que quem quer que blasone de os obter à vontade, isto é, na hora que quiser, enfim, no momento que quiser, não pode deixar de ser ignorante ou impostor. Então, abre-se aí a possibilidade de alguém estar equivocado, né? Não ter estudado o suficiente. Então, daí Kardec chamá-los de ignorantes, no sentido de desconhecedores, acharem que isso aí realmente possa acontecer, ou mesmo se tratar de um impostor, quer dizer, um falso médium ou alguém que diz poder manipular os espíritos a seu bel prazer. Então, os perigos aí, né, de acreditarmos em qualquer um, né, isso já vem lá desde lá de Kardec, né, onde nos teatros, alguns indivíduos que nem sequer eram médiuns, né, os chamados médiuns sonambúlicos, por exemplo, mas se apresentavam como tal, prometiam sempre as manifestações, aí, obviamente, mistificavam absurdamente, obviamente, com a intenção de obter vantagens financeiras. Inclusive, teve uma médium, né, Paulo, que, embora a gente não possa dizer que fosse uma impostora,
mas que quando se desligou de Kardec, né, porque ela queria participação ali nos lucros, supostos lucros do Livro dos Espíritos, ela saiu por aí, né, Paulo? Lotando teatros, né? Já cobrando para entrada e tudo mais, então complica, né, meu? E aí ele prossegue ali. Daí vem que o verdadeiro espiritismo jamais se dará em espetáculo, nem subirá ao tablado das feiras. Então, como nós acabamos de lembrar, isso já ocorria na época de Kardec. Kardec se colocou frontalmente contrário a isso daí, né, a fazer da fenomenologia um espetáculo. E o que nós temos hoje são indivíduos, né, infelizmente, que se utilizando aí de certa forma do espiritismo, daquilo que o espiritismo ensina, para fazer sensacionalismo em relação a isso, né, se promoverem, né, mesmo às vezes nem tendo qualquer traço da mediunidade. E se tiver, mesmo tendo, essa mediunidade não pode ser explorada, né, para espetáculo, para sensacionalismos, né? E aí nem subir ao tablado das feiras, né? Fica um comércio, né? As pessoas, alguns indivíduos ficam comerciando com a mediunidade. Então, isso realmente é terrível. Podemos seguir, Paulo? Sim, vamos lá. Vamos lá. Há mesmo qualquer coisa de lógico em supor-se que espíritos venham exibir-se e submeter-se a investigações como objetos de curiosidade. Então, aquilo que a gente estava, né, que nós estávamos comentando nos bastidores, né, Paulo? Que, por exemplo, em relação à evocação. Quando a evocação tem um fim sério, é uma coisa. Quando a evocação tem um fim apenas de curiosidade, de brincadeira, de fanfarronice, é outra completamente diferente. Então, né, Paulo, o que a gente não pode ser contra a evocação em si, mas a intenção com a qual ela é feita, não é isso? Exato. Agora tem uma coisa séria aí, Arthur, no movimento. Os pesquisadores não têm chance de entrar na reunião mediúnica para pesquisar, porque submeter-se à investigação. Eu estou achando que é nessa situação. Está falando em termos de coisas sem proveito nenhum, mas as investigações sérias, sim. Foi o que Kardec fez o tempo todo. Né? Mas aí as casas espíritas negam a possibilidade dos pesquisadores entrar na reunião mediúnica, por exemplo, para gravar, para depois comparar, para fazer aquela análise, né, que precisa ser feita, por exemplo, e não deixa aí, a própria doutrina fica estagnada, porque não tem a comprovação científica para a gente poder discutir com pessoas, né, que têm o bom senso e a lógica. Né? Então, como é que você faz? Exatamente. Então, talvez Kardec esteja se referindo a essas investigações apenas aquelas visando uma vã curiosidade, né? E não a investigação séria, exatamente. Né? É claro, sem chance. Mas, com certeza, eu acho que você falou que faz todo sentido, que muita gente acha, ou pode achar, que não se pode fazer nenhuma espécie de investigação, né? Aí não é isso, mas não é mesmo. Estão em erro, realmente. E aí prossegue Kardec. Portanto, pode suceder que os fenômenos não se deem quando mais desejados sejam, ou que se apresentem numa ordem muito diversa da que se quereria. Então, Paulo, é possível a gente tentar antecipar tudo em relação ao fenômeno? Achar que vai ser uma maneira e realmente aquilo vai acontecer da maneira com que a gente pensa que vai se operar? Arthur, tá pensando em uma coisa aqui agora, cara. Sim. Os espíritos, eles não, vamos dizer assim, deixa eu tentar passar. Não se manifesta por todo e qualquer médio. Eles têm que ter uma sintonia com determinado médio. Não é isso? Então, sim, como é que eu vou falar que o espírito A ou B, C vai manifestar através de minha mediunidade, por exemplo? Não é que eu tenha, não, tá, gente? Se eu não sei se eu tenho sintonia com ele, numa hora assim, não sei se ele vai com a minha cara, né? Para ser bem popular. Deu para entender?
Então, isso é fundamental dentro da comunicação mediúnica. Raros são os médios que têm uma facilidade muito grande de sintonizar com vários tipos de espírito. Por exemplo, que a gente pode dar de exemplo, que a gente conhece, recente, é o Chico Xavier, mas não é todo médico que é desse jeito, que tem esse tipo de mediunidade. Tá? Então, por isso, você não pode garantir. Se eu parei de morrer, então tá, vamos lá sentar, eu vou receber comunicação dele. Não é? Sinto muito, meu amigo, mas não é assim mesmo. Mas não é mesmo. É verdade. E o que talvez tivesse facilitado também é o fato de ele ser médium mecânico, né? Também. Talvez isso seja uma vantagem aí para ele ter essa facilidade, né, de se comunicar quase que com toda sorte de espírito, né? Realmente. Então, continuando ali, ó. Acrescentemos mais que, para serem obtidos, precisa-se faz a intervenção de pessoas dotadas de faculdades especiais, no caso é a própria mediunidade, né? E que estas faculdades variam ao infinito, de acordo com as aptidões dos indivíduos. Então, esse é o primeiro elemento, né, Paulo? Então, entra na aptidão aí, ó. Tá certo? Se o médium não tem essa aptidão para sintonizar com uma gama maior de espíritos, sinto muito, ele pode invocar a noite inteira que não vai acontecer nada. Nada de nada. Exato. Então, para se obter o fenômeno, necessariamente há de se ter o médium. Basicamente é isso que Kardec está dizendo ali. Quer dizer, são pessoas dotadas dessa faculdade, que, aliás, não é um dom, né? As pessoas confundem faculdade com dom. Não, né? A mediunidade é uma faculdade. Dom já é uma outra coisa completamente diferente. Mas vamos lá, isso fica uma outra oportunidade, outra situação, outro momento. Ora, sendo extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, quer dizer, todos os tipos, né, Paulo? De mediunidade. E aqui pode colocar justamente o que nós estamos insistindo, a capacidade de sintonizar com todo e qualquer espírito, porque isso, para mim, é um ponto fundamental. Quando você tem certeza que isso não ocorre, então essas manifestações que aparecem por aí à torta e à direita, você já começa a questionar. Mas peraí, peraí ainda, o que está acontecendo? Esse é o ponto, né? Então, ali também, né, de certa forma, está dizendo que o indivíduo, que um médium geralmente, né, que ou raramente, não detém todas as aptidões, quer dizer, geralmente ele tem a sua especialidade, um médium psicógrafo, ou psicofônico, ou audiente, vidente, curador. Então, são raríssimos os casos onde um único médium, né, possa aí ter todas as aptidões. E aí, Kardec... sim. Você já participou da reunião mediúnica, né? Você participa? Sim. Eu não sei se você percebe, eu estou só perguntando porque, de repente, pode não ter nada a ver, mas eu percebia dentro do grupo das reuniões que eu participei que tem certos médios que se afinam com certos tipos de espíritos e praticamente só aquele tipo de espírito manifesta com ele. Vamos supor, só um exemplo, tá, gente? A questão, por exemplo, sintoniza muito com o espírito de suicidas. Eles dão muita passividade para espíritos suicidas. Outros mais para aqueles espíritos vingadores, mais, vamos dizer, mais bravos, que é negócio. E outros usam aqueles espíritos mais normais. E muitas vezes esses médios não conseguem uma sintonia com o mentor do grupo, com o mentor do trabalho. Você percebe isso também? Ou percebeu isso também? Também. O que, aliás, né, eu lhe confesso que eu fico... Isso não é proposital, mas eu percebo, na grande maioria dos médiuns, é que eles imprimem, isso é até natural, nós sabemos, né? Muito da personalidade, ao ponto de as comunicações ficarem até um pouco repetitivas. Sim, sim. Você nota isso também? Também. Você parece que é até um padrão ali que está acontecendo. Não é possível, todo espírito é a mesma coisa. Isso me incomoda, não que eu me incomode com a pessoa,
Não é isso. Mas a gente, assim, às vezes me causa algumas incertezas em relação se ali realmente tem um espírito ou se é mais um fenômeno anímico, né? Então, é algo que sempre a gente tem que ficar aí atento. Mas é engraçado que quando aquilo começa a me incomodar um pouco mais, vem alguma coisa que demonstra que aquilo que o médium falou não podia ser do conhecimento dele, entendeu? Sim, a confirmação, né? Tem uma confirmação. Então, aí eu volto a ter a minha tranquilidade. Uhum. Isso é interessante, Arthur, porque fica bem claro que nas reuniões de desobsessão, porque eu acho que é o foco principal, né? A gente é assistido, os coordenadores da reunião são assistidos pelos mentores. E muita gente, aquela dúvida que a gente tem em relação, ele vai sanar aquela dúvida uma hora, sem ter certeza. Porque se tudo que acontecer lá você ficar em dúvida, pode fechar a reunião e ir embora para casa, cara, porque aí não dá também, né? Então, eles sempre estão prontos para nos assistir, não manifestando, mas vão nos intuindo, colocando situações que a gente vai ver que fica mais seguro em relação àquele caso, não é mesmo? Sim. Acontece comigo exatamente da mesma maneira. Como você acabou de dizer aí. Então, vamos concluir esse parágrafo, onde diz o seguinte: ora, como a gente estava falando, né? Ora, sendo extremamente raro que a mesma pessoa tenha todas as aptidões, isso constitui uma nova dificuldade, porquanto mister seria ter-se sempre à mão uma coleção completa de médiuns, o que absolutamente não é possível. Então, por exemplo, se há ali uma exigência ou uma expectativa de que vários fenômenos ocorram, então se tem que levar em consideração que se teria que ter vários tipos de médiums presentes, né, para que isso aconteça. Assim mesmo não se teria assim todos esses fenômenos, não se obteria todos esses fenômenos, porque precisaria de uma coleção completa de médiums, né? Então, por exemplo, os fenômenos de materialização não é qualquer médium, né? Aliás, hoje são raríssimos, né? Eu não tenho notícia de reunião de materialização. Não estou falando que não tem, tá, gente? Mas eu não tenho notícia, né? Muito raro mesmo. Eu também eu ouço falar da existência de um ou outro, mas realmente estão bem raros nos últimos tempos, né? Vamos lá, vamos para mais um parágrafo. O meio, aliás, muito simples de se obviar a este inconveniente, consiste em se começar pela teoria. Paulo, é possível pular isso daí, pular a teoria e ir direto para a prática? Não tem jeito, Arthur. Não tem jeito, porque aí você está sujeito à manipulação dos espíritos enganadores, né? E pode contaminar a casa como um todo, tá? Eu até falo o seguinte, porque a gente não pode ser muito radical. Isso é opinião minha, tá? Eu posso estar enganado. Você tem uma reunião mediúnica, tem um caso específico de um médico que não tem muito conhecimento, você pode até julgar ele lá no meio, porque ele vai ter que aprender com os outros, que é uma reunião de desenvolvimento. Por exemplo, você tem um médico vidente, por que não levar para a reunião mediúnica? E vai dando instrução, orientação, ele vai ter que... Ele não pode ir lá só ficar vendo sem fazer nada também, entendeu? Agora, não, você não sabe de nada, você não entra aqui, mas o cara já está vendo, cara, entendeu? Por natureza. Então, aqueles médicos que, sei lá, vamos dizer assim, os médios natos, né, que tem aquela mediunidade desde nascença, eu não vejo grande dificuldade de ele participar de pronto uma reunião, mas não vou eximir dele do estudo continuado para abarcar todo o processo e aí ter mais segurança no trabalho dele. Eu acho essa sua posição bem tranquila, né? Claro, se vai analisar, porque nenhum caso é igual ao outro, né? Cada caso é um caso, mas eu acho possível também fazer essa combinação, ainda mais quando o médium já está com a mediunidade já bem ostensiva, né? Fazer o quê? Combinar o estudo já com a prática, mesmo que ele fique ali com o observador inicialmente, né?
no final da reunião se colhe a opinião dele, o que ele viu, o que ele deixou de ver, e aos poucos vai se integrando, né, Paulo, a reunião. É muito boa essa ideia aí. Então, temos ali. Aí, todos os fenômenos são apreciados, explicados, quer dizer, na teoria, né? De modo que o estudante venha conhecê-los, a lhes compreender a possibilidade, a saber em que condições podem produzir-se e quais os obstáculos que podem encontrar. Então, isso é muito importante para que, então, ele, quando ele for para a parte prática, ele não ficar perdido, ele poder compreender o que está acontecendo ali, né? E as dificuldades que ele pode encontrar, como está Kardec bem dizendo ali. Não sei se você observa, a maioria das casas espíritas, elas têm uma reunião de estudo, geralmente começa a reunião de estudo do Livro dos Médiuns, e com o tempo ela se transforma na reunião mediúnica. Aí eu falei assim, poxa, mas para que eu vou ficar estudando 2 anos de Livro dos Médiuns para depois da reunião mediúnica? Tem um outro detalhe que a maioria do pessoal não percebe. A reunião de mediúnica é uma reunião tão assim, problemática que você não pode ter desavença entre os membros. Então, esses 2 anos, Arthur, é para o cara harmonizar um com o outro, e já todo mundo conhece todo mundo, não tem que ficar olhando um cara torcida para o outro, deu para entender? Então, além do estudo, tem essa questão da harmonia do grupo. Sem isso, cara, não dá. Você imagina o seguinte, você está na reunião mediúnica, você não gosta do Paulo porque está lá com você, né, na reunião mediúnica, aí vem um manifesto e diz, não, meu irmão, você tem que perdoar, não sei o que tem. Ah, cara, não tem lógica, né? Então, a harmonia é fundamental. Então, por isso que muitas vezes as casas trabalham assim, talvez façam sem perceber isso, mas tem esse lado da questão, tá? Toda vez que a pessoa fala, não, mas demora demais. Demora por isso. Tem que haver sintonia, harmonia no grupo, senão não adianta abrir a reunião mediúnica. Ótima lembrança. A harmonia do grupo é fundamental. É tudo, cara. Sem chance. Realmente, os resultados dependem bastante desse fator. Sem dúvida nenhuma. E aí, tudo se obtém com o tempo, né, Paulo? Sim. Não é no estalar de dedos, né? Não, com certeza. Então, você sabe, nós já temos 2 coisas, né? Nós temos estudo e harmonia. Então, para a reunião mediúnica, não tem como sair desses 2, não, pô. Não tem como. Não tem, realmente. Então, aí todos os fenômenos são apreciados, explicados de modo que o estudante venha conhecê-los, a lhes compreender a possibilidade, a saber em que condições podem produzir-se e quais os obstáculos que podem encontrar. Então, qualquer que seja a ordem em que se apresentem, nada terão que surpreenda. Este caminho ainda oferece outra vantagem, a de poupar uma imensidade de decepções àquele que queira operar por si mesmo. Precavido contra as dificuldades, deverá manter-se em guarda e evitar a conjuntura de adquirir a experiência à sua própria custa. Então, Paulo, a gente pode chegar então à conclusão que uma reunião mediúnica é um evento muito mais coletivo do que propriamente individual? Sim, com certeza, com certeza. E uma coisa séria, Arthur, que eu acho também, porque, de certa forma, como eu já participei da reunião, a gente tem uma certa noção. Dentro dos componentes da reunião, tem um que é importantíssimo. Aqui é que a gente chama de dialogador. Então, esse é o ponto fundamental. Como é que você vai participar da reunião se não sabe desenvolver um diálogo com o espírito, por exemplo? Se você não tem um respaldo moral para dialogar com o espírito? Deu para você ver como é que as coisas começam a abrir o leque de importância? Ou seja, se você não tem conhecimento disso, como você vai abrir uma reunião, meu amigo? Não tem lógica. Não tem lógica. Exatamente. Muito importante. Realmente, eu tenho tomado conhecimento de algumas práticas muito, não digo nem estranhas, mas assim, dialogadores que são estimulados a adotar quase como que um discurso padrão
onde ele praticamente não ouve o espírito, quer dizer, ele não trava ali, não dá oportunidade nem tempo para o espírito, porque eles estão preocupados com a quantidade. Então, tipo, é 5 minutos, em 5 minutos, né, Paulo? A gente Tem não que resolver não o caso. consegue nada. Não é? Olha, a coisa é a seguinte, eu falo. Não é o tempo do diálogo. Não é o tempo. É o amor que você consegue emitir naquele diálogo. Ele pode ser 2 palavras, pode ser o dia inteiro, não tem problema. Mas é o amor que está atrás daquilo que o espírito que vai demover o espírito daquela perseguição, por exemplo. Se ele não sentir isso, meu amigo, não vai adiantar nada, não. É palavras ao vento. Sinto muito. Exatamente. Então, você tem tido muita preocupação com o tal do choque anímico. Ah, não, o espírito teve aquele choque anímico, eu vou conversar com ele rapidamente, já vou encaminhá-lo para o mundo espiritual, enquanto a gente não aprende assim com Kardec, né? Mas não é mesmo. Então, realmente, a gente propriamente não trabalha dessa maneira, né? Se fosse assim, nós podíamos substituir o choque anímico por choque elétrico e resolvia logo mais rápido. Exato. Ai, meu Deus. Então vamos lá, vamos iniciar então o nosso próximo parágrafo. Se-nos-ia difícil dizer quantas as pessoas que, desde quando começamos a ocupar-nos com o Espiritismo, hão vindo ter conosco e quantas delas vimos que se conservaram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais positivos e só posteriormente se convenceram mediante uma explicação racional. Então, o que eu consegui entender aqui, né, é que a explicação racional, por vezes, se tornaram mais convincentes do que fatos, né, do que a pessoa está vendo, não é isso, Paulo? Exatamente isso. E outra coisa, para você, é ruim até falar essa expressão, mas Kardec fala aí, quer convencer alguém, a primeira coisa que você tem que saber da pessoa, você acredita em espírito? Porque se não acreditar, não perca seu tempo. Tá certo? Se ela acredita, bom, aí nós vamos a buscar os argumentos que Kardec está falando para mostrar para ela que é possível a manifestação. Só isso. Exatamente. Se ela não tiver ali o fundamento, né? Não tiver uma crença básica, realmente não se tem como avançar. Não vai adiantar nada. Não tem como, né? Então vamos lá. Quantas outras que se predispuseram à convicção pelo raciocínio? Quantas, enfim, que se persuadiram sem nada nunca terem visto, unicamente porque haviam compreendido? E eu acho que foi mais ou menos assim também com você, né, Paulo? Sim. Nós dois, acho que temos um histórico parecido em relação a isso, porque eu particularmente, eu acredito que você também, me ocupar da parte prática de conversar com os espíritos muitos anos depois. Muito tempo. Muito tempo, assim. Inclusive, assim, eu entrei mais para ajudar uma pessoa. E o caso era, assim, de certa forma grave, então o grupo que eu procurei, eles se criaram uma reunião só para essa pessoa. Então, ia a pessoa, eu e os médicos. Eu fiquei assim, pô, esses caras que estão brincando de receber espírito, entendeu? Eu comecei a perceber de cara a seriedade do negócio, cara. Aí não teve jeito, eu comecei a estudar, aí acabou, aí agora danou-se, né? No linguajar popular. Não tem como sair mais, cara. Possível. Então, isso daí. Então, Kardec está nos falando que nós devamos, de maneira geral, procurarmos estudar a teoria. Claro que em alguns casos se pode fazer necessário já um contato com a parte prática, como foi dito, mas de maneira geral, né, realmente procurar se convencer, se persuadir pelo raciocínio, pela compreensão, para depois, então, ir para a parte mais prática. E aí ele prossegue dizendo: falamos, pois, por experiência. E assim também é por experiência que dizemos consistir o melhor método de ensino espírita em se dirigir àquele que ensina antes à razão do que aos olhos. Então,
né? Então, o Espiritismo é também um chamado à razão, né? Para que realmente se possa analisar tudo à luz da razão e não à luz de uma fé cega, à luz de um achismo qualquer, né? Porque aí você começa a interpretar os fenômenos de uma maneira bem peculiar, o que, na verdade, vai se afastar daquilo que a teoria espírita, muito bem constituída por Allan Kardec, ensina. Por isso que a gente vê alguns sistemas, né, Paulo, paralelos ao espiritismo, geralmente criados por indivíduos que não se dedicaram suficientemente ao estudo e começam a interpretar tudo conforme sua própria opinião. Complicado. Muito complicado. Complica bastante. E aí ele prossegue. Esse é o método que seguimos em nossas lições e pelo qual somente temos que nos felicitar. Paulo, você falou que ao final, né? Será que é o próximo aqui? Ele fala em relação aos livros? Peraí, só um pouquinho. Vai falar no 35. Vai falar, né? No 35 que vai falar. 35, né? Beleza. Então vamos lá para o 32, então. Então vamos lá. Ainda outra vantagem apresenta o estudo prévio da doutrina, a de mostrar imediatamente... Da teoria. Isso mesmo, estudo prévio da teoria, não da doutrina, né? A de mostrar imediatamente a grandeza do objetivo e alcance desta ciência. Então, estudo aí, ó. O termo ali importante, estudo prévio da teoria, né? Aquele que começa por ver uma mesa girar ou abater se sente mais inclinado ao gracejo, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Paulo, hoje em dia mudou muita coisa? Quer dizer, você não vê que ainda há muitas pessoas que querem apenas ver essa parte fenomenológica, digamos assim, e acaba se descuidando? A parte do fenômeno, Arthur, ela atrai muita gente, tá? Mas o pessoal gosta. Você fala assim, ó, vamos fazer uma reunião mediúnica aberta para o público, a casa enche. O que eles querem ver é isso, tá? Mas, particularmente em relação à reunião mediúnica, eu sou radicalmente contra a reunião pública. É fechada. Os médios são escolhidos, indicados para a reunião, e se é 15, acabou. Não é porta aberta para qualquer. Porque a curiosidade atrapalha. E o diálogo que você está tendo lá com os espíritos é coisa do grupo, não tem que ficar passando para Deus o mundo a situação daquele espírito. Entendeu? É algo assim, vamos dizer assim, confidencial. Deu para entender? Bem confidencial, bem íntimo. Não é para ficar espalhando. Não, sem chance, cara. Perfeito. Então, temos notado sempre que os que creem antes de haver visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de se conservarem superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem. Então, Kardec mostra aqui a vantagem adquirida por aqueles que leram e compreenderam em relação àqueles que apenas focam no fenômeno. Dando maior atenção ao fundo, quer dizer, o conteúdo, né? A parte do ensino, do que a forma, que é aquilo que se vê, vem na parte filosófica o principal, considerando como acessórios os fenômenos propriamente ditos. E aí, novamente, né, a gente volta a uma parte do contingente simpático ao espiritismo, que parece realmente querer explorar muito mais o fenômeno do que essa parte filosófica, que é a mais importante, né, Paulo? Sim, e outra coisa, Arthur, que eu chamo a atenção é que nós devemos ler vários autores, que tem gente que se concentra só nas obras de Kardec, mas não é que Kardec está errado, não é isso, mas ele me disse que outros viriam depois dele e ia completar. Então, você pega, vamos dar um exemplo, Gabriel Delane, tem como você não estudar Gabriel Delane? Importantíssimo. Leon Denis, tem como não estudar? Não tem jeito. Então, no movimento a gente percebe muito isso. É só Kardec. Então, o cara concentra em Kardec e esquece
o que a gente chama de autores espíritas clássicos, que vai acrescentar muito à própria obra de Kardec, muito mesmo. Não que vai modificar, mas vai explicar de uma forma diferente, pode trazer alguma coisa nova que Kardec não deu para falar, por falta de tempo, e a gente fica só limitado. Não dá, né, cara? Tem que abrir. O próprio Herculano, ele fala isso, cara. Ele fala que tem que abrir a cabeça e ler de tudo, né? Até mesmo para obter a outra vantagem, além das que você falou, obter a tal cultura doutrinária, cultura espírita, né? Como é que você pode se dizer espírita se você não conhece os clássicos, não conhece um Delane, um Bozano, um Leon Denis, né, outros trabalhos? Até mesmo para confrontar ou para comparar, né? Tem várias utilidades nisso daí. O próprio conhecimento em si tem várias vantagens, né? Aqui, ó, eu achei, tá procurando, que você tá falando, procurando aqui. A autoridade que vai falar aqui, o Arthur, é Herculano Pires, você conhece? Sim. Então, assim, ó, mas nem assim deve pensar que já leu tudo. Ele está falando assim, ó, você já leu as obras do Castelo, mas nem assim já leu tudo, olha pra você ver. Esses livros fundamentais são, por assim dizer, as pedras do alicerce doutrinário. É preciso prosseguir. Há muito que ler, muito que estudar. Como exemplo, podemos citar os livros de Leon Denis, Ernesto Bozano, Alexandre Kazakoff, Gabriel Delane e tantos outros companheiros de Allan Kardec. Cara, tá aí, cara. Entendeu? Você vê que pensar que a ideia do Paulo não tá aí, véio. Exatamente. Não tem outro jeito, cara. Tem que ser desenvolvido. É o mesmo que alguém que desejar conhecer filosofia e ficar apenas em Sócrates. Aí né? não dá, né? Enquanto há outros desenvolvimentos, né, de outros filósofos, inclusive os próprios continuadores da obra de Sócrates, né, como o próprio Platão, depois Aristóteles, o mesmo se dando com o Espiritismo. Claro que a gente tem que cuidar, como você bem ressaltou, que tem que ser autores sérios, né? Sim. Não é qualquer um. Então, está bem claro isso daí, realmente. Declaram, então, que, mesmo quando esses fenômenos não existissem, ainda ficava uma filosofia que só ela resolve problemas até então insolúveis. Então, Paulo, o que Kardec está dizendo, né? Que o espiritismo poderia até muito bem existir sem os as fenômenos. manifestações, assim, exatamente. Né? Já seria uma grande doutrina se ela fosse apenas uma filosofia espiritualista sem o fenômeno. Não quer dizer que o fenômeno não seja importante, porém ele está, né? Ela nasceu dos fenômenos, mas não quer dizer que ela precisa dos fenômenos para sobreviver. Por quê? Porque ela tem a filosofia fruto dos fenômenos. Tá certo? Exato. Exatamente. Que só ela apresenta a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro. De onde viemos, que é o passado, porque estamos aqui, e para onde vamos, né? O futuro do homem. Ora, como é natural, preferem eles uma doutrina que explica as que não explicam ou explicam mal. Então, é claro, né? Entre uma doutrina que explica e outra que não explica ou explica mal, a gente vai ficar com a doutrina que explica, obviamente. Quem quer que reflita compreende perfeitamente bem que se poderia abstrair das manifestações sem que a doutrina deixasse de subsistir. Então, ele está desenvolvendo justamente isso que a gente acabou de comentar. As manifestações a corroboram, confirmam, porém, não lhe constituem a base essencial. O observador criterioso não as repele, ao contrário, aguarda circunstâncias favoráveis que lhe permitam testemunhá-las. Mas não fica atrás do fenômeno igual um maluco, né? Como muitos ficam aí. Né? A prova do que avançamos é que grande número de pessoas, antes de ouvirem falar das manifestações, tinham a intuição dessa doutrina, que não fez mais do que lhes dar corpo, conexão às ideias.
são aqueles espíritas sem o saberem, né, Paulo? Sim. E aí, é óbvio, assim, que à medida que a gente está reencarnando, a gente vai aproximando das religiões, vamos dizer assim, espiritualistas, e uma hora vai topar com a ideia da reencarnação, por exemplo. Aí você não é espírita, o cara assim, nós acreditamos na reencarnação, é mesmo, aí você fica interessado. Ó, já pensei nisso há muito tempo, entendeu? Já tá, porque está em você, né? Já está em você. Exato. Então, vamos lá para o ponto 33. Demais for inexato dizer-se que os que começam pela teoria se privam do objeto das observações práticas. Pelo contrário, não só lhes não faltam os fenômenos, como ainda os que eles dispõem maior peso mesmo têm aos seus olhos, do que os que pudessem vir a operar-se em sua presença. Referimos aos copiosos fatos de manifestações espontâneas, de que falaremos nos capítulos seguintes. Raros serão os que delas não tenham conhecimento, quando nada por ouvir dizer. Outros conhecem algumas, consigo mesmo ocorridas, mas é que não prestaram quase nenhuma atenção. A teoria lhes vem dar a explicação. Então, Paulo, muita gente passa por certos fenômenos, né, e nem sabe o que está acontecendo ali, né? Hoje, por exemplo, com o conhecimento espírita que a gente tem, a gente vai perceber que o quê? Que muitas daquelas ideias geniais que a gente tem é o nosso anjo da guarda que sopra no nosso ouvido, tá certo? E aí você vai perceber, claro, a sintonia que a gente tem com as entidades. Às vezes você entra num ambiente, sente uma coisa diferente, porque você está percebendo aquela atmosfera espiritual. Então, tudo tem relação, mas desde que você tenha conhecimento, aí você enxerga. Se não tiver também, não enxerga nada. Exatamente. E afirmamos que esses fatos têm grande peso quando se apoiam testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supô-los devido a arranjos nem a conivências. Mesmo que não houvesse os fenômenos provocados, nem por isso deixaria de haver os espontâneos. E já seria muito que ao Espiritismo coubesse apenas lhes oferecer uma solução racional. Assim, os que leem previamente reportam suas recordações a esses fatos, que se lhes apresentam como uma confirmação da teoria. Então, muito interessante, né? Que quando se tem a teoria, se consegue compreender e identificar os fenômenos com muito maior profundidade. Vamos avançar. Algum comentário sobre esse ponto? Não. Está ótimo. 34. Singularmente se equivocaria, quanto à nossa maneira de ver, quem supusesse que aconselhamos se desprezem os fatos. Pelos fatos foi que chegamos à teoria, como Paulo acabou de dizer há pouco. É certo que para isso tivemos de nos consagrar a assíduo trabalho durante muitos anos e de fazer milhares de observações. Mas, pois que os fatos nos serviram e servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo se lhes contestássemos a importância. Então, perceba que Kardec, né, não está aqui desmerecendo o fenômeno. É importante. Né? E, na verdade, né, Paulo, tudo se complementa no final das contas. Né? Sobretudo quando compomos um livro para torná-los conhecidos de todos, no caso, o próprio Livro dos Médiuns. Dizemos apenas que, sem o raciocínio, eles não bastam para determinar a convicção. É por isso que alguns presenciam o fenômeno, né, Paulo? Mas não entender nada. Não toca, né? O fenômeno não toca. E aí vem com explicações até estranhas, né, para o fenômeno. Diz que é o inconsciente, né, que é a própria pessoa que está produzindo aquilo tudo. Enfim, né? Sim, pode falar. O problema é o seguinte, quando você pega essa teoria do inconsciente e fica com ela e abraça sem ver outras explicações dos fenômenos, né? Porque tem muita informação que os espíritos passam, né? Que é fora do conhecimento do médium, cara. O cara não tem a mínima chance de saber, nem ninguém do ambiente, né? O médico chega lá e fala, por exemplo, fala lá em língua morta, como é que faz? Né?
Ninguém entendeu nada que ele falou. Vamos supor, gravou, depois descobriu tal, que é a língua tal, que. Entendeu? Então, o inconsciente pode produzir? Pode. Aí é o caso do animismo. Você falou. Mas nem tudo é isso. Tá certo? Esse é o ponto. O radicalismo, nem lá nem cá, tem que analisar, cara. Tem que analisar. Prossegue Kardec, que uma explicação prévia, pondo termo às prevenções, as prevenções que você estava se referindo aí, né? A pessoa já chega descrendo, ela já tem uma opinião formada e aí não tem jeito, né? E mostrando que os fatos em nada são contrários à razão, dispõe o indivíduo a aceitá-los. Arthur, essa posição de Kardec em relação dos fatos é um negócio importantíssimo. Na hora que falar na Revista Espírita, eu vou tocar num caso que ele mudou de ideia por conta dos fatos. Tá? Que é mais importante de tudo é o fato. Ele foi o homem dos fatos, na verdade, isso. Ele tinha um fato e tirava uma teoria. Né? E em cima disso ele elaborou toda a doutrina. Por isso que ela é sólida. Né? Sim. Hoje, por exemplo, o que é que nós temos hoje em termos de progresso científico que vem confirmando algumas teorias espíritas? Nós temos, por exemplo, as pesquisas de reencarnação, né? Nós temos as pesquisas de EQM, tá? Então, o Alexandre Moreira, né? Ele, com um trabalho recente, falando da questão da mediunidade, tem alguma coisa a ver com DNA também. Então, quer dizer, a ciência está avançando devagar para provar. Então, por quê? Enquanto nós estivermos baseando nos fatos, nós não precisamos temer ciência. Né? Então, vai vir só comprovar, cara. Só comprovar. É questão de tempo. Sem dúvida. Então, quer dizer, é o que ele fala ali no final, que os fatos nada são contrários à razão. Tem observadores que já imputam a esses fenômenos algo sobrenatural, supersticioso. Então, ele já atribui ao fenômeno uma pecha negativa. Então, realmente fica muito complicado. Tão verdade é isso que, em 10 pessoas completamente novatas no assunto, que assistam a uma sessão de experimentação, ainda que das mais satisfatórias, na opinião dos adeptos, 9 sairão sem estar convencidas, e algumas mais incrédulas do que antes, por não terem as experiências correspondido ao que esperavam. Então, para eles, tem que ter sempre uma coisa assim muito fora do comum, né, Paulo? Para provar que existe um espírito, né? Acertar uma informação, o nome do CPF, o nome da placa do carro, o nome do telefone, e por aí vai, né, Arthur? Exato. Para essas pessoas tem que ter uma coisa assim muito fora do comum, né, para elas se convencerem. O inverso se dará com as que puderem compreender os fatos, mediante antecipado conhecimento teórico. Então, o conhecimento teórico, como já falamos, né, faz com que o indivíduo compreenda melhor os fatos. Para essas pessoas, a teoria constitui um meio de verificação, sem que coisa alguma as surpreenda, nem mesmo o insucesso, porque sabem em que condições os fenômenos se produzem e que não se lhes deve pedir o que não podem dar. Quer dizer, eu acho que o erro maior aí, Paulo, não sei o que você acha, é achar que os espíritos devam saber tudo. Tudo. Né? Se cria essa expectativa. Morreu, virou sábio. Sem chance. Nós vamos para o mundo espiritual com as mesmas limitações que nós temos aqui na Terra. Não acrescenta em absolutamente nada. Tá? E mais ainda, é bem provável que o nosso tempo de perturbação no mundo espiritual não seja pequeno. Ou seja, nós vamos desencarnar, morrer, cair do lado de lá, nem sabemos nem que morremos ainda. Tá certo? Então é muito complicado. Tem que ter tempo e segurança, né? Aí volta a questão. Tem que entender da teoria, porque aí a teoria toda que vai te dar segurança daquilo que você está vendo na sua frente. Tá? Porque senão não tem jeito. Vamos lá. Só para dar um exemplo. No caso do Chico, por que nós citamos Chico? Porque é um médico de confiança. Pelo menos para mim.
Então, muitos espíritos manifestavam através dele, usando um espírito intermediário para passar a mensagem para o Chico. E nem consegui falar direto com o médium, conseguia. Você lembra disso? Tem alguns casos registrados disso aí. Então, como é que eu vou chegar? Eu vou falar assim, não, eu recebo espírito de A ou B assim, toda hora, todo dia. O espírito morreu ontem, eu estou querendo comunicar com ele, mas ontem ele nem sabe que está no mundo espiritual ainda, cara. Ele está perdido, desorientado. Entendeu? Não é assim. Não é assim. Leva tempo. O André Luiz, dando exemplo do nosso lar, né? Ele ficou 8 anos lá, perambulando por um bom afora, para ter consciência. Ou poder falar, se comunicar, para receber ajuda, que isso? Não é assim, não. Hein? Tem que ter tempo. Prossegue Kardec. Assim, pois, a inteligência prévia dos fatos não só as coloca em condições de se aperceberem de todas as anomalias, mas também de apreenderem um sem número de particularidades, de matizes, às vezes muito delicados, que escapam ao observador ignorante. Quer dizer, o observador ignorante, ele só quer coisas fenomenais, né? Ele quer, me diz aí a cura do câncer, me diz onde eu pus onde é que eu perdi a minha caneta. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Aí não dá. Nesses termos fica... Isso é até anticientífico, né? Tais os motivos que nos forçam a não admitir em nossas sessões experimentais, senão quem possua suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz, persuadido de que os que lá fossem carentes dessas noções perderiam seu tempo ou nos fariam perder o nosso. Então, essa ideia, né, Paulo, de levar qualquer um para a reunião mediúnica apenas para que ela possa satisfazer sua curiosidade, morreu aí. Curada, né? Morreu aí. CD morreu aí. Exatamente. Agora, e aí vamos chegar ao 35, ó, que você se referiu no início, e aí a gente vai partir para os nossos finalmente. Aos que quiserem adquirir essas noções preliminares pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nesta ordem. Então, aí que eu disse para você que a surpresa grande foi para mim foi esse aí. O primeiro livro é o que é Espiritismo. Porque quando eu entrei, todo mundo recomendava o livro dos Espíritos. E eu comecei a repetir, não ler o livro dos Espíritos. Mas o que comecei a perceber, Arthur? As pessoas não tinham muita paciência de ler. 1000 e tantas perguntas, pergunta-resposta. Para quem não tem, né, o conhecimento, fica um negócio fadonho e não sei o que. Aí, eu não sei por quê, eu comecei a recomendar o que é o Espiritismo. Aí o resultado começou a ser positivo. Assim, poxa, eu sou um gênio, né? Aí descobri que está no livro dos Espíritos, olha, no livro dos médios e no próprio que é Espiritismo. Aí vergonha, né? Não tem jeito. Mas é fantástico o efeito que esse livro traz em cima das pessoas. Porque ele vai falar de todos os princípios da doutrina de uma forma lógica e bem sintética a nível de compreensão de qualquer um. Aí se o cara, não, isso aqui achei legal, é isso que eu estou procurando, aí você joga ali dos Espíritos, livro dos médios, vai que vai. Mas esse aí é o fundamental, sinceramente. Depois que eu não sei se quem não leu, recomendo ler. Que aí vocês vão ter essa ideia que nós estamos falando. O Arthur é suspeito para falar, porque ele fez um estudo sobre o livro que é Espiritismo. Mas ele é fantástico. Continuo fazendo, tá? Já está no 60º programa já. Mas é muito legal mesmo. Dá uma visão geral, assim, fantástica. Muito bom, realmente. Eu brinco assim, que o cara encanta ou desencanta aí. Com o Espiritismo. Não tem outro jeito. É isso que eu estou procurando, não é, pronto. Morreu. Se não for, continua o caminho dele. Então vamos lá, então, como já vimos, né? Primeiro, o que é o Espiritismo. Essa brochura, de uma centena de páginas somente, contém sumária exposição dos princípios da doutrina espírita, um apanhado geral desta, permitindo ao leitor apreender-lhe o conjunto dentro de um quadro restrito. Em poucas palavras, ele percebe o objetivo e pode julgar do seu alcance. Aí se encontram, além disso, respostas às principais questões ou objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Esta primeira leitura, que muito pouco tempo consome, é uma introdução
que facilita um estudo mais aprofundado. Então, o que a gente percebe? É um livro altamente didático. Então, o objetivo dele é este. Né? Realmente. E esses os diálogos, né? Com o cético, com o padre. Né? Muito interessante. Segundo, o Livro dos Espíritos. No meu caso, né? Eu lá atrás, obviamente como novato que eu era, eu comecei pelo Livro dos Espíritos num estudo da Mocidade Espírita, né? Então, eu tive que seguir aquilo que o centro estava me proporcionando, que foi o Livro dos Espíritos. Contém a doutrina completa, como atitaram os próprios espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação do destino do homem, a iniciação no conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida de além-túmulo. Quem o lê compreende que o espiritismo objetiva um fim sério, que não constitui frívolo passatempo. Paulo, você leu, quando você estudou o Livro dos Espíritos, você foi pulando ou você foi seguindo a ordem? É que eu estou te falando, como eu entrei de uma forma um tanto quanto diferente, eu peguei e fui ponta a ponta, não teve jeito. Aí, quanto mais lia, mais não é isso que eu estou procurando e não teve jeito. Aí nunca mais saí também. Não teve jeito. Bacana. Terceiro, o Livro dos Médiuns. Destina-se a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes conhecimento dos meios próprios para se comunicarem com os espíritos. É um guia, tanto para os médiuns como para os evocadores, e o complemento de O Livro dos Espíritos. Quer dizer, na verdade, né, Paulo, todas as obras subsequentes se referem a uma parte, né? É uma parcela do Livro dos Espíritos, é uma parte, né? Ele é dividido em 4 partes e os outros livros, genericamente, nós podemos falar que é uma das 4 partes lá. E aí ele desenvolve, fechando com a Gênesis. Agora que é agora. Quarta, a Revista Espírita. Variada coleção de fatos, de explicações teóricas e trechos isolados que completam o que se encontra nas 2 obras precedentes, formando-lhe, de certo modo... Pera ainda. Que 2 obras precedentes que foram, Antônio? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos. Então está falando que o quê? Que completa. Então significa então que a Revista Espírita é importante, não? Mas por que o pessoal não lê? Por que você não vê nas casas espíritas as orientações para ler essa Revista Espírita? E aí eu vou te falar aquele caso que eu preparei dos fatos. Lembra que eu falei dos fatos? Então vamos lá. No Livro dos Espíritos, os espíritos foram taxativos para Kardec, falando que não há posse física de um desencarnado sobre o encarnado. No Livro dos Médiuns, mantém a mesmíssima opinião. Mas, ao longo das pesquisas, Kardec encontrou o caso da senhorita Jolie, está registrado na Revista Espírita, se não me engano, do ano de 1863, e o caso dos processos de Morzine. Então, esses dois casos principalmente, fizeram Kardec mudar de ideia e ele passou a aceitar ou admitir a possessão física como uma realidade. Ou seja, presta atenção, diante dos fatos, ele mudou de ideia e não está mudando a ideia né, dele, ele está mudando o que os espíritos passaram, só para ver a importância dos fatos, e foi colocar essa nova visão, onde, Arthur? Qual livro? A Gênesis. Então, nós não lemos Revista Espírita nem a Gênesis e fincamos o pé que Kardec falou que não existe possessão. E aí, como é que você faz? O que você tem a me dizer sobre isso? É difícil, né, cara? É difícil. E aí prossegue. Sua leitura pode fazer-se simultaneamente com a daquelas obras, porém mais proveitosa será, e sobretudo mais inteligível, se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Isso pelo que nos diz respeito. Os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria. Opa, tudo que se acha. Então o Leão Denis está aí, Gabriel Delano está aí. É ou não? Sim. Tá ou não? Próprio Fulano Pires. Pois é, mãe. Carlos Embaçaí. Então, cara. Lazariano Tourinho. Um tal de Paulo Neto aí. Continua lá, olha lá o finalzinho lá. Vai lá o finalzinho. Ou pelo menos o que haja de principal.
não se limitando a um único autor. E os caras se limitam ao autor, que é Kardec. Então é Kardec, ponto. Tá aí falando, cara, que ele tá mandando abrir o leque. Tá mandando abrir o leque. Devem mesmo ler o pró e o contra. E as críticas, como as apologias. Inteirar-se dos diferentes sistemas a fim de poderem julgar por comparação. Mas julgar é anticaridoso, Paulo. Não pode julgar obra nenhuma, não. Você tem que ler, aceitar, e se achou um absurdo, você tem que ficar calado, porque é falta de caridade, Paulo. Quem não critica, quem não julga, cai nas armadilhas do além. E dos daqui também. Tá? Dos daqui também. Arthur, só para mostrar a importância da Revista Espírita. A Revista Espírita de 1862, mês de dezembro. Eu vou dar um trechinho pequeno. Embora tenhamos já tratado deste assunto em O Livro dos Médiuns, no capítulo da obsessão, então ele está falando da obsessão, né? E em vários artigos da revista, a isso acrescentaremos algumas considerações novas que tornarão a coisa mais fácil de se compreender. Então, o que ele está querendo dizer? Então, porque tem uma turma que fala assim, não, o livro de Kardec é o Pentateuco Espírita, meu Jesus. O tal dos livros básicos, os 5 livros. Então, Kardec está falando assim, ó, o que eu estou falando aqui agora na Revista Espírita não tem lá. Então, como que você vai ler só os 5 livros principais, ou teoricamente os principais, ou os mais divulgados ou mais conhecidos? Outra aí, só para fechar. Revista Espírita de 1868. Aí vai, mês de junho, ele vai falar assim: o fenômeno da fotografia do pensamento se ligando das criações fluídicas, descrito em nosso livro A Gênese, nos capítulos dos fluidos, para maior clareza, reproduziremos a passagem deste capítulo, onde esse assunto é tratado, e completaremos com novas observações. Então, nós temos 2 revistas espíritas falando que tem mais coisa do que nos 5 livros de Kardec. E aí, se você só lê os 5, como é que fica, Arthur? Fica manco aí. Não tem jeito. Então, por isso que é fundamental a leitura da revista espírita. Prossegue Kardec. Por esse lado, não preconizamos nem criticamos obra alguma, visto não querermos, de nenhum modo, influenciar a opinião que dela se possa formar. Quer dizer, foi a posição de Kardec, né? Só que na época de Kardec não se tinha ainda muita coisa escrita, né? Agora, se ele realmente se deparasse com os absurdos que depois andaram surgindo, eu acredito que ele ia, né, não ia ter como não criticar. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamos-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte, e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Quer dizer, claro, né, isso aí vai caber sempre ao indivíduo, mas na medida que os indivíduos mais experientes, né, poderem fazer algumas análises, né, para que algumas questões sejam elucidadas, né, não há problema nenhum nisso. O que você entenderia, Arthur, trazendo nossa pedra ao edifício? Que é sutil, né? Percebe? É sutil. Então ele está dizendo assim, outros vão trazer pedras, gente, para montar o edifício. Não é só eu. Está aqui. Seria impossível, né? Também. Não tem como. E o pessoal só Kardec, só lê Kardec. Não, tem que ler outras coisas também. Até para aprofundar em certos pontos. Né? Verdade. Bem, então, está aí, né? Pelo menos boa parte aí da questão do método. Então, para não nos alongarmos em demasiado, paramos aí, né? Que realmente Kardec conclui muito bem essa parte quando apresenta um roteiro de estudos, principalmente aos mais novatos, aos mais iniciantes, para que, então, se tenha um conhecimento mais aprofundado
da parte teórica para, então, que os indivíduos possam se dedicar à parte prática. Então, vamos aí solicitar a presença, já voltou, do Samuel, para que ele, então, possa conduzir aí o final da nossa reunião de hoje. Pronto, tem duas questões. Ô Samuel, me permite só fechar mais uma coisa com o Herculano Pires? Sim. Pois não, à vontade. Tá. Introdução à filosofia espírita. O Livro dos Espíritos nos oferece a súmula do trabalho gigantesco de Kardec. Mas, se quisermos conhecer este trabalho em profundidade, temos de ler toda a bibliografia kardeciana. Os 5 volumes da codificação doutrinária, os volumes subsidiários e mais os 12 volumes da Revista Espírita, que nos oferecem o registro minucioso das pesquisas realizadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E precisamos nos interessar também, então o Herculano está fazendo um acréscimo, né, pelos trabalhos posteriores. Camille Flammarion, Gabriel Delane, Ernest Bozano, Leon Denis. Aí ele aparece para explicar Leon Denis, que foi o continuador e o consolidador do trabalho de Kardec. Então é isso aí, meu amigo. Leve esse espírita na veia. E os outros autores também. Vou fazer uma pergunta para vocês. Kardec coloca no que é o espírito que a gente estudou com o Paulo na pandemia, eu acho que o Paulo não lembra, mas a gente estudou contigo, tem uma parte lá do cético que ele pede para a reunião. Por que Kardec negou ele não participar? Vocês que conhecem o que é o espírito em vocês dois, por que ele negou e não deixou? O que acontece hoje em dia? Tem muita gente que leva a pessoa para a reunião mediúnica, convence que existe espírito, e a pessoa coloca, fazendo esse paralelo do passado com o de hoje. Por que ele fez isso? O que vocês acham que muitas pessoas fazem isso? Primeiro é o seguinte, da minha percepção, Kardec nunca teve preocupação de convencer quem quer que seja. E o cético é a pior pessoa que você tem para querer convencer de alguma coisa. É igual o crente em Bíblia, cara. Não adianta você falar que a reencarnação está lá, quem não vai sair até nunca. É perda de tempo. Por que eu vou perder tempo com um cara que não quer, quando eu tenho punhado que quer saber, conhecer? Ah, cara, sinto muito. Eu tenho que largar esse cara e pegar os outros. Para quê? Perder tempo. Não, exatamente. Não tem nada a acrescentar. Outra pergunta, do Espírito Exaltado, que desse capítulo fala. Um centro X que eu conheço, a mentora se comunicou falando de estrutura física, lâmpadas, diretoria, a questão da tinta. E as pessoas, se disser que questionar, a mentora vai ficar com raiva. Então deixa ela ficar com raiva lá, cara, porque não tem lógica. Os espíritos não estão para nos dar orientação de coisas que nós temos que decidir no nosso dia a dia. A parte administrativa da casa, de jeito nenhum. Até abro mão, Arthur, é isso, né? No caso deles indicar alguém para coordenar uma reunião de mediúnica. Pode ser. Mas não quer dizer que eles vão fazer também, não. O resto é por nossa conta. Se nós colocamos um presidente lá que ele aprontou, problema é nosso. Nós soubesse escolher. Eles não vão ficar resolvendo nosso problema. Eles não são babá, não, cara. Não são babá, não. Nós temos que aprender a viver. Eu sinto muito. Loucura. Olha aí. Eu estou te falando que eu já fui presidente da Casa Espírita também e nunca pedi opinião de espírito para fazer o que eu tinha que fazer, não. Cara, meu Deus. Cidade do interior. Aí você imagina. Uma situação lá, uma pessoa que era muito amiga e relacionava com todo mundo do grupo lá, não era espírita, mas era muito simpático, morreu a mãe do cara. E aí ele chegou perto de mim e falou assim, nessa época eu era presidente, Paulo, é o seguinte, eu tô com dificuldade de fazer um velório de minha mãe. A minha casa não cabe, um caixão já fica os pés do lado de fora, tão pequeno que era a casa. O padre negou fazer na igreja. Você não poderia me ajudar aí, permitindo fazer o velório no centro, não? Eu disse, meu Deus. Vamos lá, vamos embora. Eu não pedi opinião para ninguém. Pode fazer. Aí fez o velório. Olha para você ver. Aí, o pessoal do centro começou a distribuir santinho, né? Eu não perde a chance, né, cara? O pessoal aqui entrando para assistir o velório. Cara, eu achei a casa fantástica. Aí entrou a senhora lá, e ela não aguentou segurar e falou em voz alta. Eu achei fantástico isso.
Olha, eles acreditam em Deus. Já valeu para mim, entendeu? Eu tenho uma pessoa que descobriu que o Espiritismo fala em Deus, já valeu para mim eu ter sentido o como. Quer dizer, são coisas inusitadas. Eu vou falar assim, não, vou perguntar a diretoria, porque vou perguntar o mentor da... Ah, cara, sinto muito. Ah, que as consequências para lá e não quer nem saber. E eu vi um resultado positivo. As pessoas da cidade tiveram que ir lá e viram que lá não tem isso, não tem aquilo. Deu para entender? Sentiram o ambiente que é normal, natural, não tinha imagem de ninguém. Olha, só tinha a imagem de Jesus, não mais nada. Então, começaram a conhecer o que eles não conheciam, cara. Pelo menos de passagem. E desarma contra o espiritismo. Isso, para mim, foi fantástico. Esse que é o resultado de uma coisa extraordinária, louca que eu fiz, que acabou dando esse resultado, que eu achei positivo. Certo. Gente, eu pedi para vocês se inscreverem no canal, participar da Polêmica Espírita quarta-feira, que os meninos aí sempre têm assuntos instigantes, tá? Quero agradecer porque eles cooperaram. O Arthur, uma live individual sobre as fraudes. A teoria ensina também você identificar fraude mediúnica, que é muito fácil. Só quem estuda o livro dos mestres descobre. O Paulo também deu várias contribuições aqui. Eu chamei os dois para a gente pegar essa parte mais inicial, que a gente vai fechar uma playlist com todo o livro para ajudar a estudar. Que todo mundo diz para vocês que é difícil. O que vocês diriam para uma pessoa que diz assim, é difícil estudar esse livro? Como é que se faz para se tornar fácil o entendimento dele? Uai, veja bem, o estudo, muitas vezes, ele é maçante, tá? Mas você tem que insistir, porque à medida que a gente vai estudando e entendendo mais as coisas, então, a gente pega até, como diz o outro, né, Arthur, um embalo, né? A gente pega o embalo e já querendo ver tudo. É natural, é normal, essa resistência inicial do estudo, mas a gente deve insistir. Porque tudo na vida é assim. O estudo não vai ser diferente. Né? Não te desanime, vai estudo. Se não tá, para. Vai num capítulo na frente só para ter uma ideia, volta, cai, vai fazendo esse ping-pong que uma hora vai despertar e você vai querer ler tudo, cara. Ele não tem, eu não vou dizer assim, que ele é todo fácil de ler, mas também não é todo difícil de ler também. Né? Pronto, mas vem para cá, outra coisa. E o que o médico que vai começar iniciante, que aí ele quer pegar ele psicografado para estudar. Vocês aconselham ou vocês acham que não é um bom caminho para quem está iniciando a mediunidade no espiritismo como médium ostensivo mesmo? Arthur. Ouviu, não Arthur? Entendi bem o início da pergunta. O médium, ele é iniciante e ele gosta de estudar livros psicografados. Da Ivone, do Divaldo, do Chico. Vocês acham um bom caminho para quem quer ter uma segurança mediúnica, que está começando e tem mediunidade mesmo ostensiva e quer ter uma segurança melhor? Qual seria o melhor caminho? Estudar o livro dos médicos ou estudar o livro psicografado? Essa é a minha pergunta. Eu acho que se ele quer se envolver na parte prática, tem que dar preferência àquilo que vai dar segurança a ele como médium. Nada impede de ele ler em paralelo essas obras da Ivone Pereira, que era uma excelente médium, né, do próprio Divaldo Franco, né, tem alguns livros de Divaldo Franco que são mais voltados para a parte doutrinária, né, tem alguns livros interessantes, principalmente do Viana de Carvalho, por exemplo, que são muito bons, mas realmente, para a parte prática, tem que dar prioridade, né, a obra de Kardec e outras que possam né, aprofundar, como a gente citou aqui, do próprio Gabriel Delane, do Leon Denis, essa parte filosófica também, científica, né? Eu não sei se também você teria tudo que tem no livro dos médios nos livros psicografados, não. Se você tem um livro de um médium e passando a experiência dele, pode ser que sim, você tem muita coisa interessante. Mas uma psicografia em si, talvez foca um tema ou outro. Por exemplo, um tema que é muito observado é a obsessão. Então, nós temos milhares de obras falando de obsessão, tudo bem. Mas e o resto? E o resto, como é que fica? Então, aqui, o livro dos médios, para mim, é o inicial. Não quer dizer que é proibido ler a Ivone ou de jeito nenhum, muito antes pelo contrário. Agora, lê inicial e vai lendo os outros, qual o problema? Não tem problema nenhum. E aliás, médios que se propõem a trabalhar,
Eu acho que eles deviam buscar pessoas que já têm experiência para trocar ideia, para não embarcar sozinho em alguma coisa. Pede orientação, pede esclarecimento, como fazer, como não fazer. É igualzinho, você vai criar uma reunião mediúnica. Então, ninguém sabe de fazer diálogo com espíritos. Como é que vocês vão começar essa reunião mediúnica se o cara não sabe dialogar? Então, tem que pegar essa pessoa. Ô, Samuel, lá no seu centro, lá, você tem reunião mediúnica? Tem. Você permite eu ir lá participar um tempo lá para me ver como é que vocês trabalham? Beleza, pode ir. É isso. Trocar experiência. É um jeito mais fácil. Estou muito satisfeito, obrigado, em nome do Caminho da Verdade, Centro Espírita. E pessoas que fazem assim, a pessoa chega e o espírito é uma mulher, a pessoa não escuta direito, aí fala, ô meu irmão, epa, eu sou uma mulher. É falta de não entender o método também, é? E aí as pessoas conversam demais, mas não escutam. Essa também é a minha final. Olha, irritante alguns dogmas de Kardec, a nossa Sheila Siqueira. Gente, obrigado, viu? Vocês são do meu coração. Qual a polêmica espírita agora de quarta-feira? Vocês vão falar. Qual é o tema? Vai ser o mês todo, Arthur? Sim. Nós vamos começar, eu vou fazer talvez 2 programas, pelo menos está programado para isso, sobre o tema reencarnação, está na Bíblia. Eu estou afirmando, não estou perguntando. Porque esse assunto polêmico, a maioria das pessoas não consegue essa relação. A gente vê alguns autores fazendo relação, mas eu acho que não faz, pelo menos da forma que a gente está fazendo, não é que é melhor que os outros, porque eu entrei em debates com evangélicos aí, então eu tenho um viés totalmente diferente, né, para expor essa parte de Bíblia. Então eu tenho uma experiência nisso aí, eu acho que dá para convencer todo mundo que está lá, tá certo? Não é então, bom. Gente, obrigado. Tá? Vou contar com uma para vocês em outro momento. Então, assim, muito obrigado pela contribuição que vocês deram nessa parte e nas outras. Quem que tiver dificuldade, vem aqui para o canal. A gente tem um estudo muito sério com o Newton Souza, Pedro Camilo, com o Paulo, com o Arthur, com outros companheiros. Tá? Inclusive também com o Orlando Noronha, que também tem uma contribuição conosco aqui. Sim. Tá? Então, obrigado aí por tudo. Falou.